Episódio 2. Pepino. O breve. O rei ungido por Deus. No século VIII, após a morte de Carlos Martel, o martelo dos francos, um novo capítulo se abria. O homem que havia detido os exércitos muçulmanos em Poitiers deixava para trás um legado de glória, mas também uma tarefa inacabada. Seus filhos herdaram o poder militar, mas ainda havia uma sombra pairando sobre eles. A dinastia merovingia. Os reis merovingios já não governavam de verdade. Eram chamados de reis fainéants, reis inúteis, figuras decorativas que não possuíam exército nem autoridade. Quem realmente governava era o mordomo do palácio, o herdeiro do poder de Martel, Pepino o Breve. Pepino não tinha a estatura imponente de um guerreiro lendário. Era baixo, discreto, calculista, mas tinha algo que poucos possuíam: astúcia política. Ele sabia que, para consolidar o poder de sua família, não bastava governar nas sombras. Era preciso tomar a coroa. Mas como um simples mordomo poderia destronar uma dinastia de séculos sem ser chamado de usurpador? Aqui entra em cena um aliado poderoso, a Igreja. Em Roma, o papado enfrentava crises profundas. Os lombardos ameaçavam os territórios da Igreja na Península Itálica. O Papa precisava de um protetor, um guerreiro capaz de segurar a espada em nome de Deus. E Pepino percebeu a oportunidade perfeita. Ele enviou uma pergunta ousada ao Papa Zacarias: quem deve ser chamado de rei, aquele que possui o título ou aquele que de fato exerce o poder? A resposta mudou a história da Europa. O Papa declarou: rei deve ser aquele que governa de verdade. Com isso, Pepino, em 751, o último rei merovingio, Childerico III, foi deposto, tonsurado e enviado a um mosteiro. 51, o último rei merovingio, Childerico. No ano de 754, o próprio Papa Estevão II viajou até a França. Em uma cerimônia solene, Pepino foi ungido com óleo sagrado, como os reis de Israel na Bíblia. Ele não era apenas um governante, era um escolhido de Deus. Pela primeira vez na história, a Igreja deu sua bênção direta a um rei franco. Nascia a aliança que moldaria a Idade Média. Trono e altar, espada e cruz, lado a lado. Mas a coroa exigia sangue. Pepino logo mostrou que não era apenas um político. Atendeu ao chamado do Papa e marchou contra os lombardos. Seus exércitos cruzaram os Alpes, levando terror às cidades inimigas. Com vitórias rápidas e brutais, Pepino esmagou os adversários da Igreja e, como prova de sua devoção, fez uma doação histórica. Entregou territórios conquistados ao Papa, criando os Estados Pontifícios, que existiriam por mais de 1000 anos. O nome de Pepino ecoava em toda a Europa. Ele não era apenas um rei. Era o protetor da cristandade, o defensor de Roma, o ungido por Deus. E, no entanto, como todo homem, Pepino tinha fraquezas. Era impiedoso com seus inimigos, mas generoso com os mosteiros e igrejas. Amava o poder, mas também carregava a sombra da comparação com seu pai, Carlos Martel. O martelo era lembrado como o salvador da Europa. Pepino era visto como o político que tomara a coroa. Ainda assim, sua visão ia além de sua própria vida. Ele sabia que sua obra só estaria completa ao garantir a sucessão de sua família. Seus filhos herdariam não apenas o trono, mas a aliança com a Igreja. Entre eles estava um jovem ambicioso, de olhar firme e espírito guerreiro: Carlos, o futuro Carlos Magno. Quando Pepino morreu em 768, deixou para seus filhos um reino consolidado, unido e abençoado pela autoridade papal. Sua figura pode não ter sido tão temida quanto a do pai, mas foi sob seu reinado que os carolíngios deixaram de ser apenas governantes de fato, para se tornarem governantes de direito. Pepino, o Breve, foi o arquiteto silencioso de um império que estava prestes a nascer. E de sua herança surgiria um dos maiores nomes da história medieval, o filho que transformaria o reino em império, o homem que seria coroado imperador em Roma.
Mas essa é uma outra história. A história de Carlos, chamado Magno.